tanta mídia, né? Todo mundo fazendo selfie, filmando, mas eu sou de uma época em que eu olho para aquilo ali e já fica um pouquinho estranho, né? E você já deve ter reparado que eu não sou curitibano, né? Eu sou goiano, estou aqui há 10 anos, me apaixonei pela cidade de Curitiba, como todo mundo que vem para cá. A cidade é tão maravilhosa que chega aqui e fica deslumbrado, né, com a cidade, com a organização, com a limpeza. Não tem como não se apaixonar por Curitiba. Agradeço, em nome de Jesus, a oportunidade de trabalho. Nós somos trabalhadores, né? E a Seara, a doutrina, ela abre portas para quem deseja realmente se autoconhecer, arregaçar as mangas e trabalhar. Você traz para cá os teus talentos e desenvolve ele, aprimora em prol da caridade, em prol do trabalho com Jesus. Tu dai de graça aquilo que de graça recebeste, né? Eu agradeço a oportunidade, peço a espiritualidade, proteção, intuição, para que, acima de tudo, o trabalho destinado para a tarde aconteça. Esse ano eu estou completando 28 anos de doutrina, né, nos meus 45 anos. Eu lembro quando eu cheguei em Goiânia, eu tinha acabado de voltar da faculdade em Belo Horizonte, tinha voltado para Goiânia ali com 22 anos, e eu precisava procurar uma casa espírita para trabalhar. A doutrina é assim, né? Você começa, você senta, você assiste uma palestra, você começa a tomar o passe, você começa a tomar água fluidificada, e você vai observando as pessoas trabalhando, se entrosando, entrando em grupos de estudo, e logo aquilo começa a despertar dentro de você. Você começa a ficar curioso, querendo saber como são esses grupos. O tema é apaixonante, né? O tema é muito apaixonante. Quando você vai tratar de imortalidade da alma, Deus, vai tratar de reencarnação, planos espirituais, evolução espiritual, reencarnação, vai tratar sobre lei de causa e efeito, isso tudo no começo é extremamente apaixonante, principalmente porque nós estamos ali, digamos assim, com um pensamento muito místico sobre todos esses temas. E eu lembro em Goiânia, até abrindo um parêntese, aconteceu um fato curioso comigo, porque o meu pai era espiritualista, né? Era um religioso, mas ele era de uma seita de Brasília. Acho que algumas pessoas vão lembrar dessa novela, a novela Mandala, com a Vera Fischer. Acho que os mais novos não lembram, mas os mais antigos lembram. E essa novela mostrava um grupo que era uma mistura de várias religiões que ficam na região de Planaltina, é o Vale do Amanhecer. E o Vale do Amanhecer, a estrutura filosófica dele é uma mistura de praticamente quase todas as grandes religiões. Então, nos rituais, é extremamente ritualístico, né, com muitas indumentárias, e é uma mistura. Tem mistura ali do candomblé, tem mistura de filosofias africanas, africanistas, tem uma influência muito forte do catolicismo, do espiritismo. O espiritismo, enquanto eu falo, só existe um, é aquele estruturado pelo Espírito de Verdade, junto com um grupo do Consolador, que Kardec esteve aqui encarnado, foi um dos que encarnaram, né? Então, a gente abre o parêntese para falar que kardecismo é uma forma carinhosa da gente se referir ao Espiritismo, mas o Espiritismo é um só, né? É esse que estuda essas relações que nós temos com a vida, com além-túmulo e o que isso é capaz de implementar de modificação moral em nossas vidas. Então, eu lembro, quando eu morei um tempo com meu pai, os meus pais se separaram cedo, eu fui morar um tempo com ele, eu ia em Brasília. E eu ficava admirado, porque eu entrava naqueles templos muito coloridos, e tinha uma mistura de várias religiões, muitas músicas, roupas belíssimas, né, indumentárias belíssimas, muito bem costuradas, muito bem feitas, né, e os rituais lindíssimos. E eu lembro que eu sentava e tinha alguns trabalhos, né, derivados aí até da Umbanda, que tinha os tronos dos pretos velhos. Então você sentava ali para conversar com um médium que estava ali num fenômeno de psicofonia, né? Naquela época todo mundo falava em incorporação, estava ali, você conversava e tinha um outro médium que ficava atrás ali, meio que coordenando o trabalho. E eu passei uma boa parte da minha infância pensando que o espiritismo era aquilo. Eu pensava que o espiritismo era aquilo lá, porque eles se denominavam também espíritas. Então eu lembro quando eu fui estudar e trabalhar em Belo Horizonte,
eu lembro que logo que eu me situei, aqueles primeiros 6 meses, que você fica se adaptando, procurando local para morar, tentando gastar o mínimo possível, né, para economizar um pouquinho, até para poder viajar para Goiânia para ver os pais e a namorada, né, porque estudava em Belo Horizonte, mas tinha a namorada que morava em Goiânia, então tinha que ir de qualquer jeito. E eu lembro que um dia eu vi uma igreja no alto da serra, na região de Santa Inês lá, e falei, poxa vida, eu tive formação católica também, então acho que eu vou assistir à missa. Eu sempre senti necessidade, né, de ter algum tipo de consolo dentro do campo religioso. E o catolicismo é uma religião que eu trago carinhosamente, né, dentro de mim. E eu peguei num domingo, saí e fui subindo a ladeira, né, o morro, desculpa, indo em direção à igreja, quando de repente eu falei, eu acho que eu vou cortar por aqui, eu vou conseguir chegar mais rápido, aquela intuição. E eu caí num beco, numa rua sem saída, e no fundo tinha assim, ó, Centro Espírita André Luiz. Eu falei, pô, no Centro Espírita, né? Associei o Centro Espírita, pensei que era com uma experiência que eu tive lá na época do meu pai. E eu entrei como se fosse uma casa como esta, né? Eu entrei desconfiado, tinha uma biblioteca, assim, a casa era um corredor, e no caminho, logo na entrada, tinha a biblioteca da casa e a livraria. E eu entrei, olhei os livros, já fui achando tudo diferente, porque não tinha nada tão colorido, né? Tudo era muito simples, sem nenhum tipo de quadro na parede, nenhum apetrecho, velas, essas coisas todas. Eu fui entrando, vi um ambiente como esse, sentei lá no último local, né, como se fosse hoje, e assisti naquele dia uma palestra sobre o livro Nosso Lar, de André Luiz. E o palestrante foi extremamente lúcido e foi muito claro nas suas colocações. Eu fiquei encantado com o tema. Saí dali, eu lembro que eu comprei o livro de Kardec, o livro dos Espíritos, e garoto, né? Comprei o livro do André Luiz e comecei a estudar. Ali em diante eu comecei, apesar de todos os defeitos, né, de todas as buscas, né, de todas as dificuldades, tal como qualquer um outro aqui, a gente começou a querer entender o que era aquilo e como aquilo poderia melhorar, né, e me propiciar qualidade de vida. Voltei para Goiânia, procurei uma casa, fechando parênteses, entrei na casa Amor e Caridade, senhor Eurípides Rios lá, no qual fiquei ali por 15, 16 anos. E eu tenho muito carinho por essa história, né? Apesar de ser uma história simples, como a maioria de vocês, né? Eu tenho certeza que todo mundo tem uma história para contar com relação às suas aproximações, mas eu lembro com muito carinho da casa. Eu tive muita sorte de entrar naquela casa. Eu vou chamar de sorte de forma romântica, mas eu agradeço muito aos espíritos protetores, aos meus familiares, por ter me direcionado num momento que às vezes é tão conturbado, profissionalmente falando, a nível de relacionamento, as mudanças que vão acontecendo na vida da gente naquele período dos 18 aos 25 anos. Eu agradeço muito, porque eu cheguei na casa e eu me aproximei do grupo de jovens, do grupo de mocidade espírita. Tocava violão, né? Hoje já esqueci muito, mas tocava, e eu fui num domingo e o pessoal estava fazendo uma alegria cristã, é o momento que eles chamam antes dos estudos, e logo ali eu entrei para começar um grupo de estudo, e lá eu conheci os cursos básico da doutrina espírita, que é do Luz Eterna, o Cohen, e comecei, né, toda a trajetória de cursos da casa, me integrando nos cursos e me integrando principalmente nas atividades. Fui entendendo que o espiritismo sem prática, ele não se consolida dentro de nós. O espiritismo, ele não nos obriga a nada, mas ele, de uma certa forma, nos força a uma autoanálise profunda, e essa autoanálise profunda nos motiva a tudo. Porque a partir do momento que você vai entendendo as suas dificuldades, isso vai ficando claro para você, é impossível você não querer tratá-las. E aí, dentro da casa espírita, eu fui me colocando à disposição ao trabalho, né? Eu lembro dos grupos de cestas básicas, eu lembro dos grupos de entrega de alimento nas ruas e as dificuldades. Eu nunca esqueço, abrindo um parêntese,
nós tínhamos um grupo de entrega de sopa, em que eu participei uns 4, 5 anos, aos sábados. Né, já era casado, e a minha esposa já era entrosada, estava junto comigo, e no sábado à noite, às vezes a gente saía, a gente integrou no grupo. O Espiritismo tem isso, a casa espírita tem isso. Quando você entra, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está vivendo na casa espírita. Você passa de segunda a segunda fazendo atividade na casa espírita. Inclusive, cuidado, porque eu conheço bons amigos espíritas que se separaram, não por excesso de trabalho fora, mas por excesso de trabalho dentro da casa espírita. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? E a família é a nossa primeira grande obrigação, nos ensina a doutrina. Comenta muito Emmanuel, né, nos seus livros. A família é a nossa primeira obrigação. A família, essa mais próxima, né? Aquela que nós assumimos a paternidade, a maternidade, os filhos. Não temos qualquer sombra de dúvida disso. Se um desafio lhe bater às portas, onde você tem que escolher estar presente dentro de um templo e exercitando o espiritismo dentro da sua família, fica um espiritismo dentro da tua casa. Não adianta você deixar exercitar, fazer um excelente trabalho dentro da casa espírita e deixar a gramínea crescendo, as pragas crescendo, desestruturando os laços afetivos que caracterizam a família. Então eu lembro com muito carinho dos trabalhos, e eu lembro assim de um dia que nós fomos, fechando parênteses, que nós fomos entregar, e eu lembro do senhor José do Carmo, um advogado que por conta de alcoolismo, né, ele acabou se divorciando, perdendo tudo que tinha e vivia nas ruas. Então eu lembro como se fosse hoje, se eu fecho o olho, assim, ainda lembro dele, do bigodão, do senhor moreno, né, extremamente inteligente. E eu lembro que nós chegávamos aos sábados, em torno das 21 horas, no local onde ele ficava. Ele, ô Marcelo, hoje eu não quero comer, não. Eu estou cheio. A gente fala assim, o goiano fala, eu estou cheio, estou com a barriga cheia, não quero. E a gente chegava e falava, pô, tinha disputa de centro espírita, para ver quem é que entregava no ponto primeiro. E um dia ele me falou uma coisa, em que estávamos eu e o senhor Eurípides Rios, que era o presidente da casa, que ainda é o presidente da casa lá, em que ele falou assim, é o seguinte, a gente cortava os pés pela metade, lavava e servia a sopa com a colherzinha. Ele falou assim, ó, senta aqui do meu lado para conversar hoje. Senta aqui do meu lado para conversar hoje. Eu nunca tinha sentado do lado de alguém na rua para conversar com ele. Eu era especialista em entregar sopa, né? Ele me quebrou as pernas. E eu sentei. O senhor Eurípides virou para mim e falou, mas você não fica aí com ele? E ali ele me contou a história dele, em 15 minutos. O pessoal foi fazer as atividades, que era grande a região, foi fazer as atividades e ele me contou a vida dele. E quando eu saí, ele me cumprimentou e falou assim, ó, valeu mais do que a sopa, hein? Nunca mais esqueci isso. Nunca mais esqueci isso. Eu lembro uma outra vez em que nós íamos muito na colônia Santa Marta. A colônia Santa Marta, antigamente era muito comum nas capitais você ter locais, pequenas cidades, onde as pessoas com tratamento de hanseníase, ou como chamavam antigamente, né, que tinham lepra, eram isoladas para tratamento. Então se colocava, se formava uma comunidade, tinha muros, né? Era hoje, no conceito que nós trabalhamos hoje, isso é um absurdo. Mas se tinha muros, você chegava na colônia Santa Marta, lá em Goiânia, perto do Senador Canedo, tipo São Francisco, tipo São José dos Pinhais, aqui de Curitiba, a gente chegava, assim, tipo, portão, os muros e aquele monte de casinha lá dentro. As famílias se mudavam lá para dentro, inclusive quem não tinha hanseníase, eram tratadas lá. Então tinha os locais, as enfermarias onde estavam as pessoas num grau mais avançado da doença, já com os membros, né, perca de dedos, braços, em que ficavam já nas camas, e tinha as casinhas das famílias, e tinha uma casa espírita lá dentro. Sempre a gente ia para lá, a gente fazia uma palestra pública, tinha estudos, grupos de estudos separados, tinha o atendimento fraterno, tinha a evangelização infantil, e em alguns dias, em detrimento do perfil do trabalho que se tinha lá, porque só ia trabalhadores da casa, de grupos mediúnicos,
para o trabalho com quem era da comunidade da colônia Santa Marta. Então, havia uma reunião mediúnica, ainda nos modelos antigos. Eu estou falando coisa de 20 anos atrás para vocês, né? Você encontrava algumas casas em que você visitava, você tinha a oportunidade de assistir reuniões mediúnicas, né? Onde você tinha ali fenômenos de psicografia, psicofonia. Era comum isso há algumas décadas atrás. Lá ainda existia isso daí por orientação, digamos, do grupo de espíritos que coordenavam a casa. E a gente fazia. E eu lembro que depois daquele momento a gente saía visitando. E a visita, ela nunca era algo que depois de um tempo a gente compreendia que não éramos nós que doávamos, éramos nós que recebíamos. Porque quando a gente sentava, eu lembro da Dona Maria José, ela já não tinha as duas pernas, né? E eu lembro que eu era mais magrinho, e eu lembro, perdão, eu lembro que para sentar na cama dela eu tinha que levantar e pular, né? E ela senta aí, menino, eu me chamava de menino. Eu tinha cabelo na época, ela falava, você é um menino bonito, hein? Não que eu fiquei feio agora, né? Mas ela era muito carinhosa, ela falou, você é um menino bonito. Nossa, e ela contava a história da vida dela toda. E eu pensava, às vezes eu saía daquele, no grupo mediúnico que eu participei por muitos anos, a gente sempre comentava naquele momento inicial assim, sobre às vezes a petulância que a gente tinha de achar que a gente poderia trazer alguma coisa para diferenciar. Ali ela me tratava. O Sr. José, a Dona Maria, o Sr. Pedro, o Sr. Eurípides, eram pessoas que nos tratavam. Isso me faz lembrar de Francesco. Já tive a oportunidade de ler alguns livros biográficos de Francisco de Assis, e desde de Miramês, né, até os não ligados a nenhuma linha teológica. Mas existe um filme que eu gostaria de indicar para vocês, que é um filme chamado Francesco. Esse filme é um filme extremamente lúcido. Ele não tem aquela roupagem católica, né, que se coloca nos filmes antigos, quando você vai assistir os 10 Mandamentos, vai assistir Jesus Cristo de Franco Zeffirelli, né? Não tem aquela roupagem cheia de simbolismo católico. É um filme como se contasse a história de Francisco no dia a dia. É como ler o livro Paulo Estevam. O livro Paulo Estevam, esse livro eu amo de paixão, esse livro, porque todas as vezes que eu estou com dificuldade na minha vida pessoal, que eu estou passando por dificuldades, assim, que eu tenho que quebrar paradigmas, né, mudar coisas na minha vida, eu leio o livro Paulo Estevam. Porque aquele livro, ele desmistifica a figura de Paulo. Ele mostra um Paulo em que qualquer um de nós podemos ser. Mostra um Paulo lúcido, que luta dia a dia, que pensa um monte de besteira, que tem um monte de dúvidas, mas que mesmo assim, por fé, executa. Age com o coração. Isso é coragem, né? Agir com o coração, mesmo com medo. Mesmo com medo. E eu lembro muito, assim, eu sempre uso, eu lembro desse filme Francesco, porque esse filme, ele tem essa característica. O ator que faz esse filme é aquele William Hooks, eu acho que é isso, William Hooks, alguma coisa, é um ator famoso, virou lutador depois, mas ele é um ator bem famoso, fez um filme antigo chamado 9 Semanas de Amor, é um ator bem famoso. Esse filme mostra, assim, né, todo o momento de depressão que Francesco passava em detrimento do pai dele, um burguês tecelão, que queria que o filho angariasse títulos de nobreza. Naquela época, para ser nobre, você tinha que colaborar, né, com o feudo, no sentido de pagar pelo cavalo, pela armadura, por toda a estrutura que era necessária, e mandar o filho para a guerra. Se o filho voltasse vivo das guerras, ele ganhava títulos de nobreza. Né? E o sonho do pai de Francisco era que ele se tornasse um nobre. Ele era extremamente vaidoso. E Francisco teve uma luta com uma depressão muito profunda, porque ele era extremamente submisso à autoridade excessiva do pai. O chamado dele, Francisco escutou o Cristo mergulhado em profunda depressão.
em profunda autorreflexão. E conta uma parte do filme em que ele estava sentado lá na região de Assis, na Perúdia, na escadaria da catedral, em que ele via Clara distribuindo roupas na rua. Ele vinha distribuindo roupas. E ele começou a observar que todo domingo Clara fazia aquilo. Era uma amiga, era de família nobre, tal como ele era. Né? Uma família burguesa. Era uma família rica. E um dia Clara virou para ele e falou assim: Francisco, por que você vem aqui todos os domingos e fica me observando? Vem me ajudar. Aí Francisco virou para ela, depois de algum tempo observando, e falou assim: isso que você está fazendo aí não adianta nada. Ela: como? Mas você faz igual a mim? Ele fala assim: não adianta nada, eu não faço. Mas eu prefiro não fazer do que fazer da forma como você está fazendo. Mas como? Eu faço caridade desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu aprendi a fazer isso daqui. Aí ele falou assim: você não coloca o teu coração. E o ato de dar e estender a mão ainda assim é um ato soberba. É importante a caridade, mas é muito mais difícil você aceitar a caridade, você receber algo, do que você doar. O ato de doar por si só já é um ato de soberba. Por isso a caridade moral ela é tão poderosa. A caridade material, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na classificação das caridades, é muito importante fazer a caridade material. Mas é fácil. Fazer caridade material é como você mandar um WhatsApp e desligar o telefone. Você já viu aquela coisa em que você não quer ter feedback? Você quer falar alguma coisa para alguma pessoa, você manda mensagem e desliga, né? O dia que você quiser ler, você lê, né? Não é assim que funciona? Não tem interação. Fazer caridade material é isso. Você pega a tua roupa usada, lava, arruma, né? Porque ninguém vai dar para o outro lixo, né? Então você tem que lavar, passar, arrumar o botãozinho, tem que dar para o outro aquilo que esteja digno, né? Lavar o sapato, vai mandar colar o sapato, vai fazer aquela coisa. É muito fácil, você dá, às vezes você nem olha, né? É como o seu José, no exemplo que eu falei para vocês. Tem tanta gente que distribui sopa que nunca experimentou, nunca vivenciou a experiência do samaritano. E Jesus nos falava como é que nós deveríamos fazer caridade. Ele falava assim: ó, quando você for fazer, você tem que descer da onde você está. Isso é dentro da família, isso é onde você estiver, no trabalho. Você tem que sair da onde você está. E você tem que se abaixar à altura que a pessoa necessita. Porque você tem que olhar a pessoa nos olhos. Você tem que ter essa conexão com a pessoa. Foi isso que o Senhor José falou para mim. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele contou sobre a caridade, sobre o próximo. Quando ele falou do próximo e perguntaram para ele: mas quem é o meu próximo? Aí ele falava: descia um homem de Jerusalém a Jericó. Tem um significado profundo isso, né? Que Jerusalém é uma cidade santa, Jericó era uma cidade comercial. Nós descemos várias vezes no dia, descemos mentalmente, psicologicamente, durante várias vezes no dia por invigilância, saímos da nossa Jerusalém para Jericó, que o mundo nos convida. Inúmeras vezes nos dias nós nos desconectamos da Jerusalém, nos conectamos com a Jericó, que nos chama ao consumo desenfreado, nos anestesiamos com os prazeres gerados por isso, que são muito bons e que estão aí para isso. Tudo é muito bom, se alimentar bem, o sexo é algo fantástico. Alguém tem dúvida do sagrado do sexo? São forças vitais. Não existe impureza, sujeira, né? Mas existe o excesso que corrompe, a luxúria. E isso nos trava. E esse abuso nos desequilibra, isso nos fragiliza na Jericó que nós optamos por entrar. Foi isso que Jesus queria dizer em uma das interpretações possíveis. Foi isso que o Senhor José falou e foi isso que Francisco falou para Clara. Você precisa descer da onde você está. Você precisa olhar no olho de quem você está oferecendo algo. Foi isso que Paulo experimentou quando, no livro Paulo e Estevão, após ele ficar 12, 14 anos no deserto, sendo tecelão, a profissão que ele tinha aprendido enquanto criança, lendo os rabiscos de Levi e Mateus,
do casal, ó, em que ele dividia, né, a moradia, enfim, o templo, a barraca nômade, né, a comitiva em que ele estava. Foi isso que ele experimentou quando ele percebeu que ele foi dar uma palestra. Ele tinha uma dificuldade muito grande para falar sobre a experiência dele para as pessoas. E ele tinha tentado algumas vezes, já sido apedrejado, né, no templo, e ele tinha aquele medo, né? Porque aí Filipe virou para ele e falou assim: olha, Paulo, você precisa pôr o coração naquilo que você fala, porque se você não irradia aquilo que você vive, você não atinge o coração do outro. Era isso que Jesus combatia, era a hipocrisia. A hipocrisia é isso, é você falar para o outro. Você já reparou que às vezes a pessoa, quando tem dificuldade nesse campo, ela não olha nos olhos das pessoas? Porque os olhos, sim, são espelhos da alma. Nos olhos a gente se conecta às pessoas, a gente se permite, a gente abre os caminhos para o diálogo. E dizem os especialistas que no diálogo, na comunicação, apenas 30% é verbal. Quando a gente olha as pessoas com atenção, 70% do que elas são, elas nos demonstram corporalmente. Em atitudes, na face, nos braços, na mão, no corpo, na projeção, a comunicação, especialistas, a teoria de marketing da comunicação trata muito bem isso. Então é muito fácil, né, você perceber, evidente que isso tem nuances, camadas, mas é muito fácil você perceber alguém que está falando alguma coisa para você que ele não pensa exatamente aquilo. Às vezes o corpo entrega. Se você estuda um pouquinho, você percebe isso. Tiques. Eu sou da área comercial há 20 anos, tenho formação na área de engenharia, eu sou da área comercial, lido com pessoas. A empresa que eu trabalho me treina quase que trimestralmente para esse tipo de percepção, para fazer negócio. E é fato. Então esse é o grande ponto. E fechando parênteses e voltando no diálogo de Clara e Francisco, Clara virou para ele e falou: poxa, mas como? E Francisco falou: olha, você não doa isso, você não se entrega. É uma atitude soberba fazer o que você faz. É muito mais difícil receber. Você precisa aprender no dar, receber. Foi a frase que ele falou. No dar, no receber. Eu vim talvez começar a compreender isso, conversando com colegas, né, que estudam bastante. E daí da vivência, porque a idade vem chegando, você vai tendo as suas experiências, e as suas experiências não significam que isso não te dá credibilidade. Né? Não te dá credibilidade. Você ter idade, ter experiência, não significa que você é certo. Tanto isso é real que Kardec, abrindo um parêntese, quando ele foi convidado pelo senhor Fortier para ir assistir os fenômenos das mesas girantes, a primeira vez Kardec, ele convidou, foi o Kardec, vim assistir e tal, e Kardec não se interessou muito. O professor Hipólito, até então chamava de Kardec, Hipólito Leon Denisard Rival. Ele não se interessou, ele falou: olha, a teoria de Mesmer do magnetismo explica isso que você está me falando, né? Porque ele chegou falando: olha, as mesas giram, Kardec, professor Hipólito. Elas giram. Ele falou: olha, eu não vejo nada demais, a teoria de Mesmer explica isso. E um ano depois, o convite foi feito de novo. E só que ele falou algo que instigou o professor Hipólito. Ele falou assim: olha, você não acredita, ela responde perguntas agora. Aí o professor Hipólito falou assim: olha, peraí, me prove que mesa tem sistema nervoso, músculo, cérebro, que é capaz de pensar, que eu vou acreditar que ela é capaz de responder perguntas. Né? Porque um efeito inteligente demanda de uma causa inteligente. E isso aguçou a curiosidade dele. E ele foi lá. E ele chegou, ficou sentado, eu imagino que ele ficou sentado num cantinho, observando, vendo o fenômeno. E o professor Hipólito, ele teve algumas conclusões. Primeiro, era uma causa inteligente. Era um fenômeno inteligente. Responder pergunta tem que ter cognição. Cognição é um atributo da inteligência. Pensar, refletir, concluir, né? É um atributo de algo que é capaz, que tem consciência de si só, por si só, como diz Descartes.
né? É capaz de pensar e concluir que existe. Então ele virou e falou assim, olha, isso daí é algo que está manipulando. E ele descobriu depois que aquilo era um espírito. Seres como eu e vocês, só que não tem esse corpício mais. Vive numa dimensão diferente, não lá em cima nem lá embaixo, mas que está aqui, ó. Está aqui junto conosco, irmãos desencarnados, e que utilizavam de material liberado por um ou dois, ou três, ou quatro pessoas ali, para promover aqueles fenômenos. E ele concluiu algo fantástico, que é a base do espiritismo, e que a gente não pode esquecer, que é a universalidade dos ensinos, do ensino dos espíritos. Ele fala o seguinte, a opinião de uma pessoa vale o tanto que vale a opinião de uma pessoa. Ele fala por si só. Não é porque ele morreu, que ele está vivo, que a palavra dele é absoluta. Ele pode ser a pessoa mais experiente do mundo, com o maior nível de conhecimento do mundo. Se ele não utiliza de mecanismos para comprovar, é uma opinião. E isso é um cuidado que o Espírito de Verdade, o Grupo do Consolador, nos chama, inclusive, ao aspecto da própria doutrina. Psicografia, psicofonia não surgiu dentro do Espiritismo. Nós aprimoramos o método. Qualquer um pode desenvolver um método, uma forma de ter comunicabilidade entre os planos da vida. O Espiritismo só utilizou do positivismo e do racionalismo pós-iluminismo francês para criar um método para executar isso aí. Médiums existem em infinitas formas, de diferentes formas, com níveis totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então Kardec, quando ele foi convidado, e ele foi, ele observou, ele teve essas primeiras impressões, ele começou então a estudar todos aqueles fenômenos. E ele começou então a fazer perguntas. Só que Kardec era muito esperto. Ele era extremamente metódico e inteligente. Porque ele pegou grupos distintos na Europa que não se conheciam e ele mandava a mesma pergunta para todo mundo. E ele recebia as respostas por carta. Veja, calma, hein? Eu sou da época, eu lembro disso, eu lembro de escrever carta. Mandar, receber, até namorada, com primo, com mãe morando longe, né? Acho que alguns aqui não tiveram, né? Essa experiência de escrever carta e aguardar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês para receber, né? Hoje o e-mail ali, o WhatsApp, esse mundo, né? Era um outro mundo. Imagina a época na França ainda, que não tinha essa logística que já tinha da década de 70 para cá, quando eu nasci. E Kardec pegava aquelas respostas e classificava elas. E se uma resposta não batesse, ele deixava de lado para estudar depois. Ele só aceitava aquela resposta em que era comum a todos, no qual ele questionava. Então ele já nos mostrava o critério que nós deveríamos ter dentro da doutrina para a aceitação das informações vindas principalmente do campo mediúnico, do exercício mediúnico. Escreveu o Livro dos Espíritos, com as suas 1018, é isso? 1019 perguntas. Dividiu em 4 partes: das causas primárias, do mundo espiritual, a terceira parte do Evangelho, das leis morais ali, né? E a última parte das esperanças, das causas ali, das esperanças e das consolações, que dá a Gênese na primeira parte, o Livro dos Médiuns na segunda parte, o aprofundamento do estudo, o Evangelho na terceira parte e o Céu e o Inferno na quarta parte. Ali estava a base doutrinária. E o que a doutrina ela vem nos mostrar nesse aspecto? Para a gente linkar a história do seu José, a história de Jesus e a história de Francisco. Principalmente aos exemplos que eu dei no começo com relação a exercício de autoconhecimento. A doutrina ela tem um diferencial muito grande. Eu tenho até que horas? Eu tenho mais 15 minutos? É isso?
A doutrina tem um diferencial muito grande, né? Ela é uma doutrina amparada, eu não sei se vocês sabem, mas na época do pós-iluminismo, quando surgiu ali o positivismo é uma filosofia amparada em duas frases que a gente tem na bandeira nacional, ordem e progresso. E ela veio exatamente para sistematizar as coisas e dizer que só era real aquilo que a gente pudesse experimentar e repetir. Então a metafísica, com o positivismo, ela vinha para combater a metafísica, que é uma área da filosofia que entra essas discussões, por exemplo, no campo filosófico religioso. O espiritismo foi tão estratégico que ele utilizou do método positivista exatamente para comprovar a existência de Deus, a existência do Espírito, nos mostrar que Deus, Espírito e Matéria, que nós fomos criados simples e ignorantes, que necessitamos de inúmeras experiências para compreender o nosso papel no universo, que a cada experiência a gente vai se desvinculando, aprendendo com a matéria e se desvinculando dela, saindo de condição de espíritos imperfeitos até espíritos puros. Eu fico imaginando, quando eu leio o livro de Emmanuel, eu fico imaginando pensar a caminho da luz, que o Cristo já era um espírito puro há 5 bilhões de anos atrás. Podem ter certeza, eu tenho dificuldade de mensurar 40 anos, 45 anos, lembrar, seja 100 anos, 200 anos, 10 mil anos. Imagina 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos, Jesus era um espírito puro, um espírito que já tinha passado por todas as experiências que nós estamos passando, que obedeceu todas as regras que nós estamos obedecendo e que atingiu a condição, na mesma condição que um dia todos nós atingiremos. É o fantástico. O Espiritismo ele tem um diferencial, ele nos traz, dentro da posição filosófica, nos instigando ao questionamento, o lado científico a comprovar isso, e o lado religioso a entender que tudo isso tem um significado amplo de conexão com Deus, de nos exercitar a lucidez. Nos convida a assumirmos as nossas responsabilidades, a entendermos que todas as causas das infelicidades ou felicidades que nós temos é resultante das nossas opções. Nos chama à libertação. Clareia o nosso raciocínio, mas demonstra que algumas dessas práticas estão enraizadas muito fortemente dentro de nós, principalmente associadas ao orgulho e ao egoísmo, e que nós precisamos de ajuda para sair dela. Que precisamos nos agrupar em pessoas que estão empenhadas, tanto quanto nós, no exercício do bem. E precisamos buscar formas de exercitar o amor naquilo que nós chamamos de caridade. Exercitar a caridade da convivência dentro da casa espírita, exercitar a caridade da convivência dentro do trabalho, exercitar a caridade moral, a caridade da convivência dentro da nossa família. Entendemos as nossas responsabilidades. Vou contar um outro caso pessoal para vocês, que eu tive a oportunidade de receber algumas mensagens assim do grupo que eu participava. Eu tenho 2 meninas. As minhas 2 meninas, a primeira nasceu com mielomeningocele. Não sei se tem algum médico aqui, mas a mielo é uma má formação que dá na coluna vertebral, que dependendo da altura que dá, imobiliza a pessoa para baixo na cirurgia de correção. Então a minha menina nasceu, foi para a cirurgia e o caso dela foi na primeira vértebra. Ela teve o mínimo de sequela possível, graças a Deus, né? Mas ela tinha um risco, além de uma insensibilidade da metade da canelinha para baixo, uma insensibilidade devido ao problema, e a bexiga neurogênica, ou seja, ela não controlava para fazer xixi, ela tinha o risco de ter hidrocefalia. E eu lembro, né, na época, eu lembro de ter feito uma pergunta para mim mesmo, que é muito clássica nos estudos. Eu falava assim: puxa vida, mas eu estudo tanto, eu trabalho tanto dentro da doutrina, como é que a espiritualidade não olhou a minha filha? E pai, chorava, eu lembro da minha filha na UTI, assim, eu chorava igual criança.
né? Pedindo ajuda para a espiritualidade. Eu falei assim, puxa vida, né? Vendo a minha esposa sofrendo, aquela coisa toda tal. E eu pedia de tudo quanto é forma que a minha filha não tivesse hidrocefalia, para não colocar a válvulazinha do estômago, que entupia, tinha risco de ter algum tipo de retardamento mental, nessa coisa toda. Um dia eu recebi, de uma casa espírita que eu estava dando palestra, irradiação em Goiânia, eu recebi uma carta de um amigo, naquela época eu estava ligado à Federação Espírita do Estado de Goiás, e ele me mandou uma carta assim, de um espírito que se identificava, e falando para mim assim, olha, pai, busca a casa tal e faça o tratamento lá na casa, que a sua filha vai fazer uma cirurgia espiritual. Nós estamos empenhados em tentar ajudar por merecimento dela, para ver se ela não passa pela experiência da hidrocefalia. Eu fui desesperado, né? Recebi aquilo do nada, eu não tinha contado isso para ninguém na irradiação espírita cristã. E eu fui fazer o tratamento. O fato é que eu levei no neurologista, eles começaram a medir o crânio dela, e falou, olha, eu lembro do neurologista falar assim, pai, a gente vai medir daqui 3 meses. Se não recuar, a gente vai ter que fazer cirurgia. Porque se deixar, aumenta a pressão do líquido, né? E pode dar morte cerebral. Fiz o tratamento, muito bem. Quando foi 3 meses lá, tinha reduzido, né? E o neurologista acompanhou aquilo por mais 4 anos, para ter certeza que não precisava. Minha filha hoje está com 18 anos. Está fazendo 18 anos, é uma moça, né? Linda. As sequelas foram sendo atenuadas, graças a Deus. Mas eu quero contar para vocês assim, se eu não tivesse o amparo da casa espírita, dos amigos, do trabalho, a consciência, eu com certeza não teria conseguido enfrentar com lucidez e um pouco de calma a experiência que eu passei. Quando eu achei que estava resolvi ter uma segunda filha, né? E quando a gente passa por uma experiência como essa, te traumatiza, né? É um recado, é uma experiência, é um desafio para minha filha, mas é um desafio para mim. A doutrina me ensina a ter essa consciência. A responsabilidade é conjunta. Ela tem a experiência dela com as limitações dela, mas você que é pai e mãe, você sabe que tem coisa que você prefere passar do que ver teu filho passando. Eu aprendi isso na paternidade, não tenho dúvida. E aí, quando eu resolvi ter a segunda filha, eu lembro na morfológica, sentar, a doutora Paula aqui em Curitiba, ela mostrando tudo, ele já macaco velho, esse tipo de coisa, né? Gato escaldado, com medo, já tendo a intuição que ia acontecer alguma coisa, porque a espiritualidade não é boba, né? Ela prepara. E a doutora disfarçando, assim, não sou médico, né? Sou engenheiro, mas você aprende. Eu vi tanto ultrassom na minha vida que você aprende a ver aquelas coisinhas lá. Eu falei assim, doutora, deixa eu ver a perninha da minha filha. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu já entendi, né? Olhou, e ela foi e falou assim, ó pai, a tua menina está nascendo com amputação congênita na metade da perninha para baixo, né? Aí eu lembro daquilo. E tudo bem, né? Desespero para minha esposa. Desespero. A gente procurou a casa espírita, né? Conversou. Por mais que você tenha esclarecimento, por mais que você tenha, a gente tem que ser preparado para esses choques. E a gente tem que se amparar, às vezes não é no conhecimento que a gente tem, é no grupo que está à nossa volta. E o grupo nos auxiliou. Hoje a minha filha está com 4 aninhos, né? Usa uma prótesezinha, que é uma perninha de robô, corre, pula, anda, é bailarina. Se chama Júlia, né? Essas experiências, elas nos são colocadas da forma que nós necessitamos. A vivência espírita, por que eu resolvi, assim, talvez, uma das raras oportunidades, talvez, dar essa liberdade de comentar um pouquinho com vocês sobre a experiência na doutrina e sobre essas experiências particulares. Porque isso talvez pode tocar o coração de vocês. Porque eu estou falando de uma forma extremamente sincera com vocês. Se não fosse o exercício da casa espírita,
Na grande maioria das vezes, eu tenho preguiça como qualquer outra pessoa. Tem dia, eu não gosto de futebol, né? Mas amo arte marcial. Não gosto do extremo da violência, mas gosto de karatê, judô, jiu-jitsu, tem as regras. Eu adoro ficar assistindo campeonato disso. E tem muitas vezes que o trabalho está chamando, eu falo, tem um campeonato hoje. Tenho preguiça como todo mundo, o colega chama para ir jantar, tem preguiça. Mas a disciplina, como diz Emmanuel para Chico no convite, ó Chico, vamos trabalhar junto? Vamos. O que precisa? 3 coisas. Não se engane. Esse readestramento dentro do conhecimento espírita, que o conhecimento espírita nos proporciona. Esse exercício de amor dentro da casa espírita. Quem tem a oportunidade de participar de um grupo mediúnico sabe que um grupo mediúnico é muito mais do que trabalhadores. Nós nos tornamos amigos, nos tornamos irmãos, porque dentro de um grupo mediúnico não pode ter milímetro. Você tem que ter a liberdade de virar para o teu colega e falar assim, olha, isso aí, hoje aí você falou muito mais dos seus problemas de casa do que propriamente algum irmãozinho que estava aí tentando receber algum tipo de ajuda, né? A gente tem que saber ter liberdade para dar feedback e conversar com as pessoas sem haver melindre. Esse exercício me readestrou. Esse exercício me auxiliou com um nível de sofrimento com a minha primeira filha. E esse exercício de anos, me auxiliou com o nascimento da minha segunda menina. Falo como pai para vocês. Não trocaria as minhas 2 filhas por nenhuma outra. Não pela forma, porque talvez a estética não seja a estética que o mundo me convida a ter, mas pelo amor, pelo comprometimento, por ouvir papai. Não tem preço. A doutrina é esse cadinho, é essa biblioteca, é esse campo que nos dá possibilidades. Se cada um de nós, cada um de vocês, despertarem, saírem do véu do drama, deixar o drama de lado, assumir a responsabilidade com a tua história, ser o protagonista da sua história, assumir, trabalhar, aprender, não se esquivar de se aproximar das pessoas, aceitar as diferenças, entender que são as diferenças que nós produzimos, que nós crescemos. Não haverá maior mérito ou maior aprendizado de vivência do que esse. Aí pouco vai importar se você tem o carro do ano ou não, se você tem um apartamento que você queria ou não, se você tem o corpo que você queria ou não, se você tem a condição financeira que você queria ou não. Você vai entender que felicidade é um treinamento, é resultante, como diz Dalai Lama, de uma mente treinada a ver as coisas como elas precisam ser vistas. Ver as coisas como elas precisam ser vistas é sinal de humildade, como diz no budismo. Quando você vê as coisas sem ilusão, você é humilde, porque você entende a sua pequenez. E quando você passa a utilizar os recursos disponíveis para você, aquilo que você necessita, você aprende a ser simples. Simplicidade é corolário ou consequência da humildade. E isso tudo é fruto de treinamento, de esforço. Não se aprende isso de forma osmótica. Não tem como encostar a cabeça em alguém ou mergulhar numa piscina com alguém que conhecimento e experiência vai passar por outro. Finalizando, cada um de nós somos únicos. Deus é tão caprichoso que, apesar do mundo e da sociedade falar que nós somos padronizados e que temos que agir de determinadas formas, isso é um equívoco. Cada um de nós somos únicos. Mesmo entre todas as espécies, não existe uma árvore da mesma forma. Deus dá o capricho de ter uma árvore da mesma espécie, folhas na mesma configuração, mas caprichosamente ela bota os galhos na direção que ela quiser. Ela aumenta o número de folhas na condição que está disponível. Assim somos nós. Nós não somos iguais a ninguém. Fomos feitos para sermos felizes. E ser feliz é entender o mundo onde nós estamos inseridos e aproveitar o máximo da experiência. Partindo desse princípio, se você vai ser alegre, vai estar dando risada um dia,
ou se você vai estar triste no outro, é uma consequência natural. O fato de você estar enfrentando tristeza, ou até enfrentando um aprofundamento da tristeza em processos patológicos que caminham para uma depressão, né? Isso não significa que você esteja infeliz. Indica somente que você está num processo de expurgo daquilo que não lhe serve mais. Aceite isso, tome as decisões, e é o que eu desejo para cada um. Que Jesus nos abençoe, que a doutrina encontre guarida em cada um de vocês, de acordo com a história de cada um de vocês, da forma como cada um merece, cada um busca. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Jesus abençoe. São todos trabalhadores. Obrigado.